Olá, graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é Daniela Rezende e é um prazer estar aqui novamente, mais um dia, fazendo um vídeo a respeito da Palavra de Deus. E eu espero que em nome de Jesus o Senhor possa falar ao seu coração, amém? Porque o Senhor quer que todos nós recorremos à sua Palavra. Nós estamos aqui para que nós possamos aprender mais da Palavra de Deus. E este programa, Momento Jovem, ele é parte integrante da organização Ministério Rosemary Gomes. Para que você possa saber mais a respeito da organização, basta você ir lá no Facebook e digitar Ministério Rosemary Gomes. Lá você verá todo o trabalho onde a irmã Rosemary Gomes faz a respeito da Palavra do Senhor. Tem os trabalhos que ela faz também, dos 3 programas que ela faz durante a semana, que seria no domingo, 10 horas, na terça, 10 horas e também na sexta, 10 horas. Esses 3 programas são ao vivo. Então, que em nome de Jesus você possa estar se inscrevendo. E toda vez que os trabalhos que a irmã Rosemary Gomes faz, você vai estar recebendo. E também, ela também faz alguns textos, algumas meditações em forma de texto. E também lá é colocado esse vídeo, Momento Jovem. E também, ela também tem um canal no YouTube, Ministério Rosemary Gomes. Então, que em nome de Jesus você também possa estar se inscrevendo no canal, porque dessa forma você vai estar nos ajudando para que mais pessoas possam estar tendo acesso a respeito de todo o trabalho da Palavra de Deus. Então, eu espero que em nome de Jesus você comente, você compartilhe, porque principalmente seus comentários também são muito úteis, é muito útil para que nós possamos saber qual é a sua opinião e no que nós temos que melhorar. Também nós agradecemos elogios, é lógico. Então, que em nome de Jesus você possa compartilhar os vídeos para que seus amigos também possam ver, para que todos possam estar recebendo a Palavra de Deus no coração de cada pessoa, amém? O texto que eu trago para nós no dia de hoje se encontra no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 53, amém? Então, abra aí na sua Bíblia para que você possa ver o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Isaías, capítulo 53, diz assim: a partir do versículo 4 e 5, o Senhor diz assim, por intermédio do profeta Isaías: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, lançou sobre si, e nós o sepultávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Amém? Só que para que nós possamos entender um pouco melhor, vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim, no capítulo 53, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é de padecer. E como um dos homens que esconde o rosto era desprezado, e ele não fizesse caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquizeadores, ele não abriu a boca. Amém? Esses versículos que nós acabamos de ler realmente é maravilhoso. Quem será que o profeta Isaías fala? A respeito de quem? Nada mais, nada menos que o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Todos nós sabemos que, por mais que alguns dizem que não creem em Jesus Cristo, não creem em Deus, ou aqueles que creem, mas não seguem, ou aqueles que seguem o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, nós vemos que todos esses versículos fazem menção, e nós sabemos que, ao decorrer lendo esses versículos, fala sobre a morte de Jesus Cristo, quando o próprio Senhor se entregou naquela cruz por nós. O próprio Jesus, nós sabemos que
nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sabemos que o próprio Filho de Deus tinha muitos poderes. Ele ressuscitou uma pessoa, ele fez cegos a voltar a ver, fez paralíticos e demais, muitos outros milagres. Então, Jesus tinha o poder de descer daquela cruz, mas não, ele optou cumprir a sua missão, que era nos salvar. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo que há de errado dentro de nós, que é contrário à palavra de Deus, foi posto sobre Jesus. Realmente é maravilhoso que nós sabemos que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do homem e da mulher. Não importa o que a pessoa já fez no seu passado, a partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, para Deus, aquilo já foi jogado fora. É lógico que as pessoas vão sim colher as consequências daqueles erros, mas o Senhor nos perdoa verdadeiramente. E sobre Jesus, Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Ele se entregou por nós, porque para que o pecado da raça humana, desde Adão até a última pessoa que há de vir sobre essa terra, antes do julgamento, antes da destruição dessa terra, Jesus tomou sobre si, tomou sobre ele o pecado da raça humana. Nós vemos no Antigo Testamento, para que os pecados daquelas pessoas pudessem ser perdoados, elas teriam que, o próprio sacerdote teriam que imolar um cordeiro em favor daquelas pessoas. E Jesus Cristo é a substituição do cordeiro do Antigo Testamento. Jesus era o próprio cordeiro, sem defeito, sem pecado, e se entregou por nós. Jesus era o único capaz de salvar a raça humana. Muitos profetas foram enviados para que pudessem ajudar o povo de Israel, o povo de Deus. Mas infelizmente essas pessoas eram falhas, eram humanas. Mas somente Jesus, que despojou de toda a sua glória, estando lá no céu, despojou de toda a sua glória, e através de Maria ele veio à terra. O Senhor se fez criança, se fez jovem, se fez adolescente, se fez homem e veio na terra para nos salvar. A missão de Jesus não era simplesmente realizar milagres. A missão principal de Jesus aqui na terra era morrer por nós. E ele cumpriu fielmente, porque nós vemos nos versículo 4 e 5, que sobre ele foi lançado nossos pecados. E ele cumpriu até o fim. E isso realmente é maravilhoso. As pessoas podem dizer que nos ama. Sim, talvez as pessoas podem nos amar, mas nenhum amor se compara ao amor de Jesus por nós. Realmente, quem seria capaz de se entregar por ladrões, por prostitutas, por mentirosos, por adúlteros? Somente Jesus. Ele não olhou para o nosso pecado, para nossas mentiras, para o que há de ruim dentro do homem e da mulher. Ele simplesmente olhou e sabia que teria que cumprir sua missão, que era morrer por nós. Então, que em nome de Jesus você possa agradecer a Jesus de todo o seu coração e crer nele como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus realmente é maravilhoso. Isso que eu quero que você entenda no dia de hoje, amém? Agora nós vamos estar analisando os versículos de um por um, para que nós possamos entender melhor o que o profeta quis dizer para nós. No versículo 2, se nós formos ler, no versículo 2, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, o próprio profeta Isaías, ele fez uma profecia referente a Jesus Cristo, que ele viria sobre essa terra. E ele disse que o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Filho de Deus, nele não havia formosura, não havia beleza, onde as pessoas pudessem olhar: nossa, que homem bonito, ele é loiro, nossa, seus olhos são lindos, são verdes, são azuis, é azul? Não. Isso, infelizmente, essa forma retratada que nós vemos em algumas pinturas, em alguns quadros, de acordo com a palavra de Deus, está errado. O próprio Cristo, se nós formos analisar na região onde ele vivia, ele não teria de forma alguma aparência de loiro, de pele clara, de olhos claros, de forma alguma. Então, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que nele não havia beleza, no sentido aonde nós pudéssemos olhar na pessoa e dizer que ele era
bonito como nós vemos hoje. Então, infelizmente, essas imagens, essas ilustrações que tem a respeito de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, você pode conferir na sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2, está totalmente errada. Busque, você vai verá, e você vai ver aí na sua própria Bíblia que é igual a esses versículos. Amém? Então, nós temos que analisar realmente a palavra de Deus antes de nós falarmos alguma coisa ou fazermos algumas coisas, porque a palavra de Deus nos ensina muita coisa. Infelizmente, nós somos acostumados simplesmente só de falar alguma coisa, só de nós ouvirmos, mas não, nós temos que recorrer à palavra de Deus, nós temos que buscar a palavra de Deus, e não é somente alguns versículos, porque eu antigamente, eu vou ler o Evangelho, e lia lá só no capítulo tal, lia 5, 6, 7 versículos, não, o Senhor, para que nós possamos entender a palavra de Deus, nós temos que ler igual um livro, você lê um livro da capa até o fim. Então não há como você ler a Bíblia simplesmente por pedaços, amém? Então busque a palavra de Deus e você vai ver muitas coisas que eu também fiquei de queixo caído, amém? Então vamos buscar a palavra de Deus. Continuando, no versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, completando o que eu havia falado sobre o versículo 2. Homem de dores e que sabe o que é de padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizesse caso. Jesus era desprezado. Nós vemos, vou ler aqui o versículo do Evangelho de João, no capítulo 1, olha só o que diz para nós. Evangelho de João, no capítulo 1. Deixa eu achar aqui. Olha o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus, que ele era desprezado. As pessoas não queriam ficar perto de Jesus porque as suas obras eram más. Eles não queriam ficar perto da luz. Jesus era a própria luz. Então, logicamente, eles não queriam ficar perto da luz, porque se eles ficassem perto da luz, perto de Jesus, os pecados daquelas pessoas iriam aparecer, como assim diz na palavra de Deus. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, ó: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu e os seus não o receberam. Jesus veio para o povo judeu, mas o povo judeu não aceitou Jesus. Infelizmente, porque eu não trouxe aqui porque eu esqueci, você me perdoa, mas veio agora na minha mente, o próprio Senhor me instruiu aqui no meu coração. Há um versículo na Bíblia que diz que a estrela de Belém falava a respeito do Salvador, viria de Belém. E Jesus, se nós formos analisar de acordo com a palavra de Deus, Jesus, as pessoas conheciam ele por Jesus o Nazareno. Infelizmente, quase ninguém sabia que Jesus nasceu em Belém. E o próprio Salvador do povo de Israel, do povo judeu, era para ser de Belém. E como Jesus, embora realizasse muitos milagres, ele era conhecido como o Jesus Nazareno. Então, logicamente, que eles não criam que Jesus era o próprio Filho de Deus, aquele que iria ser o libertador do povo de Israel. Ele, o povo judeu, eles certamente esperavam um rei rico, de posses, que viam montado, podemos dizer, num azalão, num cavalo aí muito caro, muito bonito, mas não. Jesus, pelo contrário, veio humilde, da família de um homem que era carpinteiro, do seu pai José. Veio Jesus montava em jumentinho. Quando ele entra em Jerusalém, na entrada triunfal de Jerusalém, como o pessoal conhece, ele estava num cavalo simples, num animal simples. Jesus não tinha vestes bonitas, caras de púrpura, de linho, isso e aquilo, como nós vemos os nobres, os religiosos tinham, não. Jesus simplesmente era simples no seu modo de vestir. Então, logicamente, era contrário a tudo que aquele povo esperava. Mas ele sim era o libertador. Ele sim iria salvar. Ele sim veio salvar a raça humana. Mas ele foi rejeitado. Ele foi desprezado. Mas ele cumpriu fielmente a palavra de Deus. Embora as pessoas, por causa da religiosidade, por causa da religião,
eles desprezavam Jesus, porque Jesus falava o que tinha que ser feito. Se era sim, era sim. Se era não, era não. Então, isso realmente é maravilhoso. Realmente ele foi desprezado, ele foi humilhado por causa de nós, porque por causa da palavra, porque ele permaneceu fiel à palavra de Deus. No versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como eu havia dito no início, Jesus, sobre ele tomou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Não há como a raça humana, infelizmente, a raça humana busca tantas outras coisas, buscam remédios. Sim, os remédios são suficientes, é necessário para a nossa cura, mas o mais importante para a raça humana é a cura de sua alma. Nenhum livro desses teólogos, desses psicólogos famosos vai ajudar, a não ser a palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus, se você tem dor na alma, não física, que eu quero dizer, não falo de um machucado, mas na alma, se você tem, busque a palavra de Deus. Deus vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai arrancar tudo que está de ruim no seu coração, na sua alma. Só Deus, talvez nenhuma pessoa sabe que você possui isso, mas Jesus sabe. Entregue a Ele, coloque na cruz de Cristo e você verá como isso vai fazer grande diferença na sua vida. Toda a sua depressão, toda a sua ansiedade, tudo que é ruim que está no seu coração, você sabe que é ruim, você não aguenta mais viver, entregue nos braços de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É Jesus que vai nos aliviar, é Jesus que vai nos curar, é Jesus que vai nos salvar, que é o mais importante. No livro de Mateus, no capítulo 8, vocês me perdoam que eu havia meio que perdido aqui nos versículos. Mas continuando, Mateus capítulo 8, versículo 14, diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sua sogra deixa acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Mais um fato: Jesus curou a sogra de Pedro. Ela estava com febre e Jesus tomou sobre ele as nossas enfermidades. Tudo que é ruim ao nosso corpo, Jesus tomou sobre ele. Assim como a febre da sogra de Pedro, ele também ajudou, ele também curou. Amém? Então, agora a gente vai para o versículo 5, que é complemento do versículo 4. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, como eu já havia dito, nós vamos ser sarados, nós vamos ser curados do problema que há na alma da raça humana, é somente por intermédio de Jesus. Então, sobre ele nós temos a verdadeira paz, porque o próprio Senhor diz que a paz que ele dá, que a paz que Jesus dá, mediante a sua palavra, não é a paz que este mundo. Talvez o que você faz, talvez é de boa, mas o que Jesus nos fornece é mil vezes melhor. Nada se compara ao que este mundo oferece. Então, nós temos que buscar a palavra de Deus para experimentar as coisas que Deus tem para nós. Amém? No versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só que realmente maravilhoso. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Realmente o homem e a mulher, eles fazem pouco caso, eles não querem saber de Deus, eles não querem saber das suas coisas, as coisas do reino de Deus. Isso é triste porque através de Deus, através da palavra de Deus, Deus nos fornece tantas coisas maravilhosas que as pessoas estão aí sofrendo, estão aí nos seus deleites, nos seus pecados, achando que é mil maravilha, mas isso não pode acontecer, porque como eu já venho sempre dizendo nos vídeos, nós não temos que nos preocupar somente com essa vida, mas sim com o que está por vir, aonde nós vamos passar a nossa eternidade, se é no céu ou no inferno. Está diante de nós, é nós que escolhemos. Deus não impõe nada no homem e na mulher. Pelo contrário, em Deus nós somos livres
para escolher se nós queremos ou não buscar a palavra de Deus. Não a religião. A religião, a palavra de Deus, a igreja não nos proíbe nada. A própria palavra diz que tudo me é lícito, mas o apóstolo Paulo diz que mas nem tudo me convém. É-me lícito beber, é-me lícito fumar, é-me lícito fornicar, mas ele completa que não convém a ele fazer tais coisas, porque isso é errado, porque isso traz consequências. Esses versículos 4 e 5 falam que Jesus toma sobre si o pecado, as doenças do homem e da mulher, mas Deus não tira a consequência. Isso que nós temos que saber. Muitas pessoas falam, mas Deus me perdoa. Sim, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar, mas Deus é justiça. Deus não vai deixar a consequência do pecado vir sobre nós, porque é para nós aprendermos. Não há como Deus cortar a consequência do pecado, porque senão ele seria injusto, e pelo contrário, Deus é justo. Então, você que está vendo este vídeo, não seja como uma ovelha que está desviada. Busque estar no caminho de Deus e você verá como é maravilhoso servir a Deus. Então vamos buscar a palavra de Deus, vamos ser ovelhas, vamos deixar Jesus ser o nosso pastor, amém? Versículo 7, continuando, ele diz assim, ó: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Realmente Jesus foi fiel. Por mais que as pessoas zombaram dele, aquele próprio povo que acolheu ele na entrada em Jerusalém foi as mesmas pessoas que gritaram, crucificam Barrabás, nós escolhemos Barrabás. Então, mesmo assim, Jesus ficou fiel. Ele permaneceu fiel à palavra de Deus. Ele aceitou o que ele teria que fazer aqui para nós. Então, nós vemos que realmente é maravilhoso o ato de Jesus. Não foi simplesmente uma morte, mas sim a morte que traz vida a todos nós. Mas a vida só virá sobre o homem e a mulher, a verdadeira vida, quando o homem e a mulher deixarem seus pecados e buscar a palavra de Deus. Então, para finalizar, o que eu quero deixar para nós é que você possa entender que Jesus tomou sobre ele tudo que há de ruim em nós. Ele veio para nos salvar. Ninguém iria fazer isso para nós. Através de Jesus, através do seu ato naquela cruz, nós nos tornamos limpos dos nossos pecados. Então, que em nome de Jesus, você possa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu queria trazer esses versículos hoje, que o Senhor colocou no meu coração, para que nós possamos entender que Jesus é real, a sua palavra é real, e aquele sacrifício na cruz para nós foi real, porque após o terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele cumpriu a palavra de Deus fielmente. Então, em nome de Jesus, vamos buscar a palavra de Deus enquanto há tempo. Que em nome de Jesus você possa crer que Jesus morreu por você naquela cruz. Ele tomou sobre ele, todo o nosso pecado. Então, busca a palavra de Deus. Você verá as maravilhas que Deus tem para nós. Assim como Ele tem para mim uma promessa, Ele também tem para você. E nada melhor do que nós estarmos com Ele, passar a nossa eternidade com Ele, porque há dois caminhos, céu e inferno, está diante de nós. E aí, onde você vai querer passar a sua eternidade? Então, busca a palavra de Deus. Então, esse é o desejo para o Pai e para nós, amém? Agora, para finalizar, eu vou estar orando por você e por mim, amém? E que você nunca possa esquecer do que o Senhor fez por você naquela cruz. Cristo nos resgatou, amém? Lembre disso, amém? Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, porque através dela nós podemos conhecer mais a respeito do teu reino, mais a respeito de ti. Até coisas simples, onde nós vemos que as pessoas não retratam o Senhor como um homem belo, de aparência, no caso, seria de pele branca, de cabelos loiros, olhos claros, azul ou verde. Mas nós sabemos que, através da tua palavra, nós vemos que na aparência física, em ti, Jesus, de acordo com o povo, com o seu povo, com as pessoas aí da tua região, da região onde o Senhor viveu, não era bem assim. Então, por isso nós temos que buscar a tua palavra, para que nós possamos entender mais a respeito do reino de Deus. Não há como nós falarmos que conhece Jesus sem conhecer a palavra, porque o Senhor é a própria Bíblia, o Senhor é a própria palavra. Então, se nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a Ti. Pai,
nós possamos ter intimidade com o Senhor. Revele a sua palavra a nós. Nós queremos buscar mais de Ti, Pai. Revele através da Tua palavra a nós, Pai. Eu coloco diante de Ti, Senhor, essa pessoa. Não sei quem é. O Senhor sabe. Cuide dela, proteja ela, Pai. É no nome de Jesus que eu peço. Eu não sei o que ela passa, Pai. Então, que em nome de Jesus ela possa entregar, lançar sobre a cruz toda a ansiedade, tudo que é contrário à palavra Tua, Pai. A Tua cruz, porque o Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados e nossos erros. Jesus, eu te agradeço pelo aquele sacrifício. Nós não merecíamos, mas o Senhor é o único Cordeiro perfeito que morreu por nós. O Senhor foi fiel até a morte cruz. Te agradeço por isso, Jesus. Obrigado por ter derramado seu precioso sangue naquela cruz por nós. Obrigado pelo teu amor, porque sim, teu amor é verdadeiro. É por isso que eu agradeço por tudo. Obrigado pelo nosso emprego, obrigado pelo alimento físico que o Senhor tem nos dado. Também obrigado pelo alimento espiritual, que é a tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem concedido a nós. É no nome de Jesus que eu oro, que eu louvo, que eu agradeço. Amém. Perdão. Amém. Vocês me perdoem de novo. Então, que nós nunca venhamos nos esquecer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau.